Lembrando também dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que eles possam estar presentes em nossos pensamentos, em nossos corações. Mestre Jesus, rogamos assim pelo teu Espírito, possa assim conceder aos nossos corações uma centelha da vossa luz divina, amparando a todos nós em nossas aflições, concebendo assim a todos nós o discernimento necessário da compreensão das santas leis. Perdoe assim as nossas faltas, perdoe-nos aos nossos devedores e dá-nos a força necessária para que também encontremos o perdão para com os nossos irmãos, auxiliando assim a todos nós, unidos nesse sentimento de amor e bondade, permitindo assim a todos nós a luz do esclarecimento, concedendo assim a todos nós a tua paz, a paz de Espírito. Pedimos igualmente a nossa querida Mãe Santíssima, nossa Mãe Jesus, que possa assim interceder em favor de todos os nossos irmãos que também nos aceitam, encarnados, desencarnados, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que estejam assim sob os teus olhares, do teu amor, da tua misericórdia. Que assim sejamos instrumento da vossa luz, que assim sejamos instrumento da tua bondade. Que nada assim seja pelo nosso orgulho, que nada assim seja pela nossa verdade. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Oração pedindo a Deus o dom do discernimento. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, vem sobre mim e ilumina meu coração com claridade. O Senhor é a luz da minha alma e o tesouro de minha vida. Se o Senhor está em mim, jamais serei pobre ou miserável. Vem me consolar e me defender. Vem morar em meu coração e alivia-me de todo o peso, de toda a preocupação. Querido Espírito Santo, amor de Deus, quero descansar, Senhor. Enche-me de suavidade, consola em minhas angústias e aflições. Senhor, ilumina plenamente o meu coração para que eu seja bom. Se o Senhor não ajudar, ninguém escapará ao pecado e à maldade. Meu amigo e protetor, vem livrar-me do pecado, amansar minha dureza de coração e curar minhas feridas. Dá-me forças para vencer minhas próprias feridas. Dá-me forças para vencer minhas próprias teimosias, Senhor. Expulsar toda a preguiça e indiferença. Guarda-me, Espírito Santo, no bom caminho que é Jesus. Meu Senhor e meu Deus, creio em teu amor, confio em tua bondade, concede-me os teus carismas, dá-me discernimento para que eu caminhe em tua alegria e seja feliz em tua presença. Hoje a gente vai estar fazendo o Evangelho, seria a página 36, seria o último texto. E aproveito o resumo primeiro. Deixamos de hoje. Você vai ler hoje. Você lê? Página 36, aproveita do sofrimento, tá? Aproveita do sofrimento. São Luís, Paris, 1860. Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, com submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmo, pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações, pelos sacrifícios a que se impõem,
contribui para o bem-estar material de seu próximo, moralmente, pelo exemplo que dão a submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas consequências desastrosas para o futuro. A loja dele vai estar fazendo aqui perto. Você tem que fazer uma latinha, porque qualquer coisa ele vai. O ponto, vou ligar o ponto nele. Mas como que era isso mesmo? Gente, bom dia a todos. Deus abençoe a todos nós no dia de hoje. Esse capítulo, né, ele é o mais comprido de todo o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque será, né? Hoje é a minha aflição estar aqui falando. Então, hoje estou vivendo o meu momento da aflição. Falei, nossa, né, vou falar da aflição e a minha aflição hoje. Porque muitas vezes eu estou aqui falando quando ele não pode estar, que ele tem e ele não está presente. A gente está aqui presente na minha frente. Então, proveito do sofrimento. Antes dessa lição, a gente estava falando do sacrifício na semana passada, né? Fazendo o estudo do sacrifício da própria vida. Umas mensagens que eu coloquei para não me perder. Só que, assim, eu sei que o Aldo já fez oração, mas eu gosto de estar fazendo também, pedindo, né? O auxílio, o amparo da espiritualidade, porque é assim, quando a gente vem para o centro, ou a gente vai numa igreja, ou qualquer lugar que a gente vá, a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre tem os nossos irmãozinhos sofredores, ou aqueles obsessores que nos acompanham, né? Sabe, ai, domingo, estou pensando, vou lá no centro, né? Eles já se ligam na gente, já para quê? Para estarem vindo, estudando junto com a gente. Então, não estamos sozinhos. Vocês estão com os seus e eu estou com os meus, né? Então, essa oração, eu peço que vocês possam estar, né? Mesmo que nós não estamos vendo os nossos irmãos espirituais, mas nós já sentimos a presença deles, eles já fizeram alguma coisa, né, para nos mostrar que eles estão presentes. Estamos aflitos, estamos doloridos, alguma coisa durante a semana não deu certo, isso já é um indício de que alguma coisa, algum irmãozinho com certeza está precisando de ajuda, certo? Então que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus neste momento e pedir, né, por eles que nos acompanham e que juntamente conosco, né, possamos ter um bom estudo e que todos nós que estamos aqui no dia de hoje, que nós buscamos esse tempo, né, essa 1 hora de estarmos estudando a palavra de Deus, que ela seja realmente, que essa palavra ela seja realmente viva dentro dos nossos corações, que ela venha reacender a chama, né, da nossa conexão com Deus, com o sagrado, com a nossa espiritualidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez no dia de hoje, Senhor. Agradecidos pela oportunidade, mas também pedimos o Teu auxílio, o Teu amparo, que a toda espiritualidade presente, os nossos guias espirituais, os nossos irmãos socorristas que aqui já estavam trabalhando mesmo antes de nós estarmos adentrando este lugar, que todos eles possam, com a Tua divina graça, auxiliar os nossos irmãozinhos que aqui nos acompanham, que necessitam do Teu amparo, do Teu perdão, que nós, que estamos ligados a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos também, que possamos direcionar essa vibração desse estudo também
a essas pessoas que no momento do estudo possa estar vindo aos nossos pensamentos, que quando pensarmos, que possamos direcionar o amor de Jesus a cada uma delas, que a espiritualidade possa estar trabalhando dentro dos nossos corações, abrindo para o perdão e para a palavra do Senhor. Que o Senhor me faça somente um instrumento da Tua vontade, Deus, que eu não venha pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, mas que o Espírito Santo do Senhor possa nos usar mais uma vez no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. O sacrifício, proveito do sofrimento, né? Então aqui fala: aqueles que aceitam o seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmo, podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Aqui na pergunta, né? Aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, né? Eu acho que nós já estudamos essa palavra resignação, mas eu quis colocar mais uma vez aqui, né, para a gente estar entendendo direitinho. Significado de resignação: ação ou efeito de resignar, ato de resignar, que se submete ao desejo de uma outra pessoa, que é submisso à ação do destino. Ação de se demitir voluntariamente de um trabalho, um cargo, um emprego. Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Né? No jurídico, direito administrativo, diz-se da ação de renunciar voluntariamente a um cargo, desobrigação de um pedido. Né? Resignar mais ação. Resignação. Muitas vezes essa palavra, quando a gente fala, a gente estuda, a gente fala muito ela no Evangelho, resignar. E se a gente não procurar entender direitinho, as pessoas falam assim, quando a gente está sofrendo, passando pelas aflições, as dificuldades, aí às vezes chega um irmão e fala para você assim: olha, sofre com resignação, né? Tenha calma, tenha paciência, né? Saiba sofrer aquilo que você está passando no momento, né? Aí as pessoas pensam assim: ah, tá, saber sofrer para eu me ter calma, então quer dizer que está acontecendo isso na minha vida? Será que isso quer dizer de uma maneira bonita, que é para mim ficar quietinho, que não tem mais jeito para fazer nada e aceitar a situação como que tá, as coisas que estão acontecendo na minha vida, né? E na verdade não é isso, né? É a gente ter a compreensão, né? Como nós somos espíritos, nós acreditamos na lei da reencarnação, então nós acreditamos que existe um Deus soberano, onisciente, onipresente, e que essa encarnação que nós estamos vivendo é apenas uma oportunidade de nós estarmos trabalhando as nossas interioridades, né? Isso a gente está repetindo sempre, é necessário que a gente nunca esqueça disso. Para quê? Para que a gente se resigne, para que a gente não passe pelo sofrimento com muitas dores, né? Porque é aquilo, falar assim, a dor não tem jeito, você tem que passar, mas o sofrimento é uma opção. Credo, gente, aí eu penso assim, nossa, você tá falando o quê? Que eu tenho a opção de sofrer ou não? Mas eu já estou sofrendo, eu não quero sentir essa dor, né? Mas muitas vezes as aflições, aquilo que acontece na nossa vida, não tem jeito. Às vezes você vai sentir uma dor na carne de uma doença, né? Você precisa passar por um tratamento e muitas vezes esse tratamento é doloroso, dói no seu corpo, na sua matéria. Mas é sofrimento quando você descobre que você tem uma doença e aquela doença tem cura, né? É um sofrimento, porque a partir do momento que você sabe que você tem uma doença e que você vai no médico e o médico fala assim, ó, tem cura, o processo é doloroso, mas tem como resolver. Lógico, nós vamos passar por geralmente as pessoas que têm câncer, né? Passa por quimioterapias, por tantos tratamentos que aquilo ali é doloroso para o corpo, mas a alma está tranquila, o espírito está tranquilo, porque quando ele tem a resignação, ou seja, quando ele compreende
que aquilo que ele está passando, existe um motivo muito justo de Deus, que nada que nós temos no nosso corpo, né, as doenças, não vêm por acaso. Então o que acontece? Nós já sabemos que tem um sinalzinho que fala, né, porque nós temos a semente de Deus quando nós somos criados. Então já tem algo lá dentro que fala, não, eu estou passando por isso, mas deve ter algum motivo. Nossa, o que eu fiz para Deus? Eu nunca matei, não roubei, não traí, nunca fiz nada de mal. Essas coisas que todo mundo faz, e eu tá passando por uma situação difícil dessa. Por que motivo? Né? Enquanto que outras pessoas a gente vê muitas vezes na televisão, ou no meio da nossa vida, dentro de uma fábrica, aquela pessoa ela enrola, ela não trabalha, ela faz tudo para enganar, para mentir, tudo, mas ela tem um salário bom, ninguém reclama com ela, ninguém fala nada para ela, e a gente tem que ficar aqui se matando e ralando e fazer tudo certinho para poder não tomar uma bronca, para não ser chamada a atenção, para não passar vergonha, né? Então, muitas vezes a gente se revolta com certas situações na nossa vida, e esse resignar é isso, é quando a gente compreende que algo está acontecendo na nossa vida, mas existe um motivo muito justo, né? Então, resignar é isso, não é a gente, eu tenho uma doença, agora eu vou tratar, talvez eu morra, talvez eu não morra, eu estou passando dificuldade com os meus filhos, eles não me obedecem, não tem jeito, acho que é porque eu vou lá no centro espírita e fala que a gente vive as provações, expiação, e aquilo que a gente tem que passar vai ter que passar de qualquer jeito, não tem como. Eu vou sentar aqui e esperar passar, porque já que eu não tenho que fazer nada, porque eu já vou ter que passar por isso mesmo, não é verdade? É melhor a gente sentar e esperar passar. E o duro que não passa, né? Enquanto a gente está lá sentado, esperando, não passa. Por quê? Porque precisa de uma ação. Opa, eu já entendi que existe provas e expiações. A gente passa por uma prova quando a gente estuda e a gente já sabe aquela matéria e agora o professor vai dar uma prova pra gente. Vamos fazer um teste. Ninguém passa por prova sem ter estudado antes. Ninguém. Se não estudou nessa vida, estudou na outra. Mas da outra eu não lembro. Você não pode não estar lembrado agora, no momento, acordado, em sã consciência. Mas todas as noites, quando nós dormimos, nós lembramos parcialmente, sim, daquilo que nós viemos fazer aqui. Então não tem desculpa, gente. Né? Não tem desculpa. Estudando o livro dos Espíritos fala assim, momento que eu não lembro números de perguntas e respostas, mas ali no livro dos Espíritos tem uma parte que fala assim, que nós vamos pagar por cada lágrima que fizemos o nosso irmão derramar. Que nós pagaremos por cada lágrima. Quando eu escutei isso, eu falei, Senhor, não é para essa vida mesmo, mas não é mesmo. Porque quantas pessoas eu já não fiz chorar? Pronto. Quem são as primeiras pessoas que vêm na mente? Meu pai e a minha mãe. Começaram pela minha rebeldia, de adolescência, tudo aquilo ali. Hoje que eu sou mãe, eu falo, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia, não deixe que as minhas filhas me façam passar aquilo que eu fiz que meu pai passar. Né? Eu sei que eu plantei, eu vou ter que colher. Mas assim, eu estou trabalhando, será que não tem ali um descontozinho, né? A gente procura mesmo no Evangelho assim, não fala que a gente vai pagar só 1/100 daquilo que a gente fez, né? Se a gente se resignar, se a gente procurar trabalhar no bem. Então quer dizer, a gente sabe daquilo que tem que passar, mas ao mesmo tempo a gente quer buscar um socorro, né? Deus me ajuda, né? Porque eu sozinha talvez não vou conseguir passar por essa situação. Então, gente, é uma ação, é a gente aceitar, né, que temos que passar por algum motivo, mas isso, como que diz, não é por um acaso, né, por um acaso de Deus. Aqui eu quis voltar um pouquinho, né, na justiça das aflições, por quê? Porque a gente vai falar, o último texto aqui fala do proveito do sofrimento, né? Então, relembrando um pouquinho o que é o nosso sofrimento. Então, eu preciso voltar um pouquinho, relembrar dos sofrimentos que nós estamos passando aqui, para a gente depois entender o que a gente vai aproveitar disso, desse sofrimento, né? Então, aqui,
passar rapidinho, porque acho que todo mundo aqui já sabe isso aqui de cor e salteado. A terra é um exemplo de mundo expiatório, cuja característica comum é servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes. Né? A terra é um exemplo do mundo expiatório. Aqui quer dizer o quê? Maurício, se eu estiver errado, você me ajuda, tá bom? Para ninguém sair daqui, né? Aqui o que acontece? Nós estamos num planeta, né? Na casa de Deus há muitas moradas. Essas muitas moradas, todo mundo entende. Tem pessoas, né? Doutrinas que entendem que a casa de Deus é lá no céu e que cada casinha que a gente comprar aqui na terra, ali na igreja, pagando o nosso dízimo ou um lote ali, nós vamos ter uma morada. Aquele que pagar mais tem um palácio, né? Uma mansão, depende. E não é o nosso caso, né? O que a doutrina espírita nos esclarece é o quê? Que como o nosso universo, né, Deus como Criador de todas as coisas perfeitas, Ele sabe das suas criaturas. Então, Ele criando cada uma criatura, Ele colocou cada um no seu devido lugar, conforme o seu grau de evolução. Vamos colocar como as escolas, as salas de aula, primeira série, segunda série. Então, cada série um planeta, tá? Haroldo Dutra, ele é um palestrante espírita e ele fala assim, né, nos estudos, que a Terra é o segundo planeta. Só existe um planeta mais primitivo do que a Terra, né? Então, quando fala que nós estamos aqui nesse planeta Terra, essa sala de aula que nós estamos aqui por quê? Porque nós, em um outro plano, não quer dizer que nós viemos de planetas mais primitivos. Tem os que estão tendo a oportunidade de reencarnar na Terra, sim, né? Para poder trabalhar com as energias, trabalhar com as nossas vaidades, os nossos sentimentos de inferioridade, para que isso, né, tenha um processo que... Vai falar disso agora, acho que vai ficar um pouco difícil, mas vamos dizer assim, na Bíblia sempre fala do Apocalipse, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Apocalipse, vai chegar ao fim dos tempos. Então, nesse caso, né, existem espíritos que vêm lá da outra sala de aula, que são repetentes ou que acabaram de nascer e são permitidos de vir aqui para essa sala de aula. Aí sabe quando você está naquela sala de aula que está uma maravilha, aí vem um repetente? Ele não quer saber de nada, ele já sabe tudo, ele só reprovou numa matéria e eu quero mais bagunçar. Porque eu já sei de tudo, só reprovei nessa matéria, só vou me esforçar nessa. Só que aqueles que estão estudando, estão ali se esforçando para poder aprender. E vem aquele bagunceiro, então vamos ver dessa forma. E tem aqueles que estão aqui no planeta e aquele que vai tocando na nossa ferida, né? Aqueles que fazem grandes catástrofes, como Hitler, né, que conseguiu, né, fazer tudo aquilo que ele fez e tantos outros aí, mas isso daí é só a providência de Deus que sabe dizer por que isso acontece. Então vamos aqui na sala de aula. Então nós estamos aqui nesse planeta para passar o quê? Nós viemos lá do outro planeta, estamos aqui, estamos também como repetentes. Mas talvez não nos tenhamos vindo de um planeta tão primitivo, ou nós já estamos aqui, ó, reencarnando várias vezes. E aí agora, cada vez que a gente vem, a gente está melhorando um pouquinho. Porque o que diz? A gente não regride, a gente pode estagnar. A gente pode não progredir mais, pode parar um pouquinho, mas a gente não regride, porque sempre a gente está no processo de evolução, né? Aqui foi o que eu falei, nesses lados aqui, esses espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens, os rigores da natureza, né? O trabalho duplo e difícil que desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Aqui falando, né? Provas, que são o planeta de provas e expiações. As provas a gente pode escolher. Escolher como? Eu quero escolher que prova que eu vou passar. Conforme a gente vai tendo as nossas atitudes, conforme a gente já sabe que certas coisas são erradas, que se a gente for enfiar o dedo na tomada, a gente vai tomar choque, e a gente sabe que não vai dar certo, são as provas escolhidas. Só que muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sabia que a consequência ia ser essa. Rumina sai. Mas
Deus, ele sempre põe um para te aconselhar. Os primeiros são os nossos pais, A mãe, ela sempre tem uma palavra. O pai talvez não tenha uma palavra, mas ele sempre tem uma atitude de demonstração na nossa educação, mostrando pra gente os valores morais, o que a gente precisa fazer para viver bem, né? Até mesmo para ir para o céu. Ó, filho, se você não obedecer a mamãe, não vai para o céu, né? Então tem que mamãe falou, vamos obedecer direitinho, porque senão não vai. E a gente escuta. E é verdade, viu? Jesus, quando ele fala que obedecer papai e mamãe, é verdade. A gente vai para um lugar bem bonito. As desviações são impostas? Não é que são impostas, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus castiga. Então ele fala que Deus não castiga, ele castiga, porque ele impôs. Imposição é o quê? É aquilo que eu não quero. Não é que ele impôs. Simplesmente nós fomos lá, né? Vim aqui, errei. Nossa, fiz um monte de caca aqui. Aí eu volto lá, Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero voltar lá, consertar aquilo. Nossa, que arrependimento do meu coração. Aí eu vou lá e peço, né? Como já foi falado, repetindo tudo que o Aldo falou. Vou lá e peço, aí venho, chego aqui é aquilo, né? Eu era rica, pedi para vir pobre. Chegou aqui, que mais pobre é uma tristeza, né? Caco Antibes, eu sempre lembro dele, né? Pobre, nossa, né? Não pode ver aquela coisa dos biscoitos que fica fazendo, levando pro vizinho, vai lá e pede um copo de açúcar, essas coisas, tudo coisa de pobre, né? E a gente vê que muitas vezes fomos nós que pedimos. Mas mas não é possível ser tão burra assim, gente. Pelo amor de Deus, eu vou pedir para Deus, eu vim aqui para sofrer, passar por isso. Eu vou falar uma particularidade, tá? Hoje eu posso falar naturalmente porque eu já aceitei. Passo as minhas aflições. Eu tenho uma filha que ela é deficiência auditiva, né? Eu tive ela com 17 anos e ela nasceu de 6 meses. E quando, uma vez que eu escutei isso, eu falei assim, nossa, será que eu fui tão assim, né? Nossa, eu não tinha inteligência para falar assim, Senhor, eu quero uma filha que tem deficiência auditiva. Por que eu fui pedir isso? Eu falar assim pra vocês, às vezes pode parecer de uma maneira assim, feia, grossa, mas não é. Eu tô querendo mostrar pra vocês que a gente, quando vê o que está acontecendo dentro da nossa casa, os nossos filhos, aquilo que tem, eu vou pedir isso. Mesma coisa, marido. Pelo amor de Deus, a gente vai ficar pedindo, nossa, veio isso, ou assim, obrigado, graças a Deus, né? Mas a gente pede, né? Mas assim, faltou uma coisinha aqui. Não é que faltou. Você esqueceu de pedir. Porque, gente, Deus, ele é fiel mesmo. Tudo que você pede, ele dá. Só que a gente não entende o que ele está dando, aquilo que nós pedimos. Mas ele deu porque ele sabe que é bom pra gente. Porque lá no fundo da nossa alma, a gente pediu aquilo que era bom, mas a gente não sabia que na verdade era um bom que estava meio entre aspas, né? Um exemplo, a mulher, né, ela estava vendo ontem um caso de uma mãe que estava lá conversando com a sua vizinha e a vizinha falou, nossa, seus filhos cresceram, né? O que aconteceu com eles, né? O seu casal de filhos, nunca mais vim. Ela falou, eles casaram, estão vivendo numa outra cidade. E falou assim, como que tá sua filha? Nossa, minha filha tá uma bênção. Gente, ela casou com um homem, que o homem é maravilhoso. O homem é trabalhador. O homem trabalha, não deixa faltar nada para ela dentro de casa. Ela tem empregada, ele paga tudo para ela não fazer nada, só vai às compras. Nossa, é um bibelô. Deus abençoou demais a minha filha com esse marido. Aí, e o seu filho? Meu filho, gente, já não teve tanta sorte. O que aconteceu com ele? Então, casou com uma moça, trabalha igual um condenado para pagar empregada, para ela ficar fazendo compra, não fazer nada e viver igual um bibelô. Se a gente vê, né, as situações, o filho e a filha, né, a gente não vê, a gente muitas vezes não se dá conta que esse tipo de situação acontece muito na nossa vida. Principalmente quando a gente vai comentar da vida dos outros. Às vezes você vai comentar uma coisa
olha, fulano de tal, menina, você não sabe a vida dela. E a pessoa está passando a mesma coisa que você está falando da vida do outro, a pessoa está lá passando. Aí quando ela fala, ai menina, você acredita que eu também passei por... Ai, desculpa, nossa, né? A gente não sabe onde que enfia a cara. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está se dando conta das coisas que a gente está falando, de que a gente está vivenciando, né? Então, as expiações, elas vêm por causa de quê? Por causa disso. Muitas vezes aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, e nós vamos ter que pagar, nós vamos ter que enfrentar essa situação, cedo ou tarde. A minha filha, para mim, ela não é uma provação, ela é uma expiação. Por quê? Porque filho você não escolhe ter, né? Você quer ter, você escolhe, no sentido de que você quer ter filhos, mas você não vai falar para Deus que você quer ter um filho deficiente, você não vai falar para Deus que você quer ter um filho com problema. Não, você pede para Deus, eu quero um filho saudável, um filho bonito, estudioso, né? Tudo de bom a gente vai pedir. Mas por que muitas vezes vem e outros não vêm, né? Ou então vem misturado dentro daquela casa. A expiação. Por quê? Porque às vezes a sua filha, talvez lá no passado foi aquela sua inimiga, que agora veio como sua filha. Então não tem como fugir, é uma reparação, né? Nós estamos reparando. Agora, é uma escolha minha, ou eu reparo isso com amor, ou eu reparo isso resignando, compreendendo, ou eu reparo isso blasfemando, sofrendo, chorando e reclamando e amaldiçoando a Deus, que Ele não foi bom e nem justo comigo, né? Então, a doutrina espírita, ela é consoladora por quê? Porque ela traz os esclarecimentos, mostrando para nós que nós não somos inocentes e que não é de primeira viagem que nós estamos aqui, tá? Aí tem aqui, por que, Senhor? Porque sofrem uns mais do que os outros, porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Porque os bens, os males são tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude? Porque os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam? Né? Por quê? Quem é que já não fez essa pergunta? Nos momentos de dores, quem que não se faz essa pergunta, né? Por que, Senhor? O que eu fiz? Né? Mas aí é o que fala. Nós plantamos, fala assim, que na casa de Deus tem um saco de semente. A gente vai lá, pega a semente, a gente planta. Aí depois a gente vai lá colher. As sementes são de Deus, né? Deus, Ele planta amor, misericórdia, perdão, auxílio, amparo, resignação. Só que nós que vamos lá plantar, muitas vezes a gente se atrapalha naquilo tudo ali e acaba que a gente não planta o que deve ser plantado. Então a gente não planta a semente que Deus deu, porque é difícil não plantar perdão. Ah, a pessoa faz aquilo comigo e eu vou perdoar. Não. Não seria, por exemplo, a vontade da gente plantar o amor, só que no meio do caminho a gente se perde, vem as ervas daninhas e a gente deixa tomar conta da gente. Isso. Mas a vontade de plantar a gente teve, só que não deu certo. Isso. Não soube cuidar. Também. Né? Isso aqui é a parábola dos semeadores. Né? Isso. Aí, só que o que acontece? Hoje a gente pode falar assim, mas eu estou lá no Espiritismo, faz 8 anos que eu estou estudando o Evangelho, eu fiz catecismo, eu fiz crisma, e antes eu ia para Seitianoê, né? Ué, por que eu estou vivendo essa vida? Sempre meu pai me colocou uma direção, né, para poder estar buscando trabalhar para o bem, ser uma pessoa de bem. Mas por quê? Porque que a gente quer colher hoje o que a gente está plantando hoje. A gente está colhendo hoje o que a gente plantou ontem, né? E não adianta, plantamos lá atrás e nós estamos colhendo agora. Mas o que nós estamos plantando agora, nós também vamos colher. Então, a partir do momento que nós
né? Tivemos essa consciência e agora a gente está plantando diferente, com certeza vai ser o momento, vai chegar o momento da colheita do que nós estamos plantando agora. Mas ainda vamos ter que estar colhendo aquilo que plantamos lá atrás, quando a gente não tinha ainda essa força, né, de deixar os pássaros comerem, de deixar se perder no meio dos espinhos, que é as dores do nosso coração, das nossas mágoas, né? Então, se a gente não tinha essa força, como a Cleusa falou agora, e agora nós já temos essa consciência de que se nós fizermos, né, esse trabalho árduo, mas que ele vai ter um retorno para a gente, esse retorno vai ser bom. Então, se nós já temos essa consciência, é importante que a gente se esforce para poder estar plantando bem agora, para que a gente consiga trabalhar, principalmente, gente, é o sentimento de perdão. Porque eu vou falar para vocês aqui, fala o proveito do sofrimento, mas olha, a maioria do sofrimento dos seres humanos é porque ele está magoado com alguma coisa, porque ele está chateado com alguma coisa, porque alguém fez alguma coisa pra gente nessa vida ainda. Eu não vou falar da vida passada, vamos falar dessa, que essa que a gente está lembrando de tudo, né? Alguém fez alguma coisa, tá ali, tá guardado. Uma hora isso vai ter que ser colocado para fora. Uma hora alguém vai ter que falar, olha, Jesus o tempo todo ele está falando, perdoa, perdoa. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente sofre. A gente sofre muito, sabe por quê? Porque a gente não consegue compreender muito bem a dor do outro. Porque se a gente tem essa compreensão, a gente não se dá conta do tamanho, né, de coisa ruim, de podridão que a gente leva dentro da gente, sabe? Pode falar, Cleusa. Eu vejo assim, um exercício que a gente vem fazendo, que é tão assim, a meu ver, é bem grandioso, quando a gente tem isso dentro da gente, a gente não sabe, olhar para o outro e não conseguir perdoar, né? Eu coloco assim, sempre assim, meu Deus, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, aquela pessoa que hoje é um homem ou uma mulher madura, já foi uma criança, já teve sonhos como a gente, já passou por dificuldades, a gente não sabe quais foram essas dificuldades. O que levou aquela pessoa a ser desse jeito. De um jeito, mais cedo ou mais tarde, ela vai colher também aquilo. Agora, cabe nós, que já estamos entendendo um pouquinho mais, também nos colocarmos naquele lado, né, para poder conseguir alcançar o perdão e dar o perdão e receber o perdão. E quando a gente começa a fazer esse exercício, que é o que a gente aprende, chega num ponto que a gente não precisa mais perdoar nada nem ninguém, porque a gente vai estar vendo, não vai estar se ofendendo com as coisas, né? Que o ato, acho que o objetivo de Deus para com nós não é a gente sair perdoando, é a gente não sentir necessidade de perdoar, porque simplesmente não vai se ofender, né? E essa é a proposta, né? De que a gente não se magoe. Mas quem é que não é magoável? Né? Quem de nós, né, que ainda consegue, né? Às vezes, olha, TPM, né? Por mais que você tente ali estar nas orações, chega a TPM, que é os nossos hormônios, que começa ali uma semana antes ou semana antes, começando aquele processo, a gente não quer ficar de mal com o marido, a gente não quer gritar com os filhos, a gente não quero. Mas é aquela coisa que você chega em casa, meu Deus, né? Tadinha, né? A mamãe tem TPM, ela tá olhando pra cara da mãe dela, tipo assim, mãe. Ela tá falando tudo sobre você. A mamãe não sabe da mamãe, a tia não sabe da mamãe, tá? E aí chega, não é? Mas a mamãe não quer fazer isso. No coração dela, a mamãe não quer gritar com você. Mas é que, sabe, vai mexendo tudo ali e aí a mamãe acaba gritando, mas ela te ama. Aí depois ela vai conversar com calma com você e vai pedir desculpa. Se não for, você chega lá, mamãe, sabe aquele dia? Então, vamos conversar um pouquinho? É assim, né? E eu falando pra ela aqui, gente, é assim, a gente tem que ser como as crianças, na verdade, né? Se a gente trabalhar esse sentimento como as crianças, né? É isso, criança, você briga ali, já tá, né? Não tem perdão. Pronto, tia, a Cleusa, ela trabalha muito com criança, ela tem várias experiências com as crianças, né? Tia, fulano fez isso, fez aquilo, então vou lá, vamos abraçar e beijar. Aí pronto, tá tudo certo. Vai
Vamos fazer isso com o marido da mulher, a Daiane e o marido dela. Tá de bico, Daiane, vem aqui, vai abraçar seu marido e vai beijar. E os dois vão ter que se entender. Alex e Lúcia, né? São os amores. Eles não têm esse problema na casa deles. 5 minutos abraçados sem falar nada, toda vez que isso acontecer. Né? Em casa, o Aldo, gente, ele é um amor. Ele chega, ele me abraça assim, de uma forma que eu fico até sem fôlego. De tanto eu querer abraçar ele duro. Oh, meu amor! Ai, tá bom. Ele tá se concentrando para passar uma energia boa pra mim, uma vibração, né? A mulher é assim, a gente ama, a gente se engana, né? Mas é desse jeito, né? Que a gente tem que viver essa vida. Não tem jeito. Daiane tem o marido que Deus pôs pra ela. É essa. A Daiane é a esposa que colocou pra ele. E é a sua cruz, uma é a cruz do outro. Vão se amar, vão se odiar. Mas é isso. Tá aí, né? A Cleusa, que ela tá aqui com o marido dela, já tem, né? Vai fazer bodas de ouro. Quase, né? Também já passaram tantas experiências na vida, nós passamos. Dona Vera tem 80 anos, né? Novinha demais, agora, nascendo com a vida, gente. Imagina se a gente sentar com a Dona Vera, o que a Dona Vera não tem para contar pra gente da vida dela? Vamos sentar do lado da Dona Vera, é assim, nós estamos aqui casados, eu e Olga temos 8 anos de relacionamento. Dona Vera, qual o conselho que a senhora dá para ter um homem calado? Não fala muito. Esse é o segredo. Brincadeira, mas é assim, essa é a verdade. Teve uma época, gente, aqui no Japão, quem me contou essa história foi a minha filha. Eu não sei se vocês conhecem. Eles queriam matar os idosos, porque foi uma época de recessão, né, muito grande. E aí, quando chegava uma certa idade, os idosos estavam se tornando peso para as pessoas. E o que tinha que acontecer? Tinha que, porque era alimento, a comida precisava ser bem... diminuir, né, para poder estar ali dividindo com todo mundo. E aí tinha que, aquela certa idade, os filhos pegavam os pais e levavam lá pro topo da montanha e deixava lá, né? Deixava lá no topo da montanha. E aquilo ali tinha que fazer. Já tinha virado, vamos dizer, um ritual, até que as coisas se melhorassem. E foi o caso de uma família que o neto levou a avó, mas na verdade ele não levou, ele escondeu ela lá no cantinho e ficou cuidando dela. Tipo, não largou lá. Ficou cuidando dela ali, da avó. Então ali as pessoas não sabiam dessa pessoa. Só que aí, com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas queriam entender coisas do passado, né? Às vezes queriam resolver alguns problemas. Nessa história, conta assim um problema que precisava ser resolvido, que agora eu não me recordo assim para estar contando. Você sabe muito dessa história? Conta. É uma história tão bonita. Isso aqui, que ela falou foi que Bel contou a história, é que teve um concurso, né, na cidade. E eles queriam saber, por exemplo, eles pegavam uma madeira e queriam saber qual que é o lado mais pesado da madeira. E aí eles consultavam a velhinha. Ela falou, joga a madeira na água, a parte que afundar é a mais pesada. E aí foi mostrando que realmente os velhos tinham uma sabedoria que os jovens não tinham. Então que eles eram uma parte fundamental, muito importante para a sociedade, para o desenvolvimento, para o progresso. E foi através dessa reflexão, quando ele confessou o que ele tinha feito, que tinha escondido a avó, né? Foi que onde então, eles começaram a repensar nos seus próprios valores e aceitaram que esses velhos reintegrassem novamente a sociedade, que eles precisavam da experiência deles. E muitas vezes nós temos, né, os nossos avós, os nossos pais, e nós não nos damos o devido valor, a gente não quer escutar. Ah, não, desculpa, né, Dona Vera, mas é assim que as pessoas falam, né, que a gente acaba falando, ah, não, já é velho, já não sabe o que está falando, não, pensamento antigo. A gente não tem esse respeito. Certo, tem momentos que não tá batendo mesmo, porque foi uma época, como a Cleusa acabou de falar, foi uma época diferente, viveram coisas diferentes, né? Só que ontem, conversando na fábrica, uma amiga falou assim, conversando com a minha mãe,
ela falando assim, eu falo assim, mãe, a senhora não tem saudade da época de antigamente, mãe? Lá no Brasil, as pessoas saíam fora, ficavam conversando com as vizinhas, né? Tudo era mais era assim, parece que tudo era mais unido, mãe. Ela, você tá doida, minha filha? As mulheres saíam pra fora pra fofocar da vida dos outros, porque não tinha assunto. Não tem saudade dessa época, não. E você tá falando... Ai, mãe, mas a comida parece que era mais gostosa. Não, senhora. Naquela época a gente tinha que usar 18 ovos para fazer um bolo. Não sei quantos quilos de farinha, porque aquela família grande era muito pesada. Era 3 dias para poder fazer um bolo. Ela falando que tinha que ir lá, ralar mandioca, fazer as coisas. Então ela fala assim, não, hoje em dia é tudo, aperta o botão, funciona. É tudo tim, 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 né? Tá tudo resolvido. Então ela falou, poxa, Tê, me decepcionei com a minha mãe. Achei que a minha mãe ia vir cheia de nostalgia, falar daquela época. Não, ela disse que hoje tá tudo melhor. Ela senta na televisão, tem um controle remoto, não precisa lá ficar torcendo, pôr aquele pano colorido, lenço na frente da televisão. Ela tinha que ficar imaginando que cor que ela sai o vestido da novela. Então ela não tem isso. Hoje ela tem uma televisão de plasma. Então quer dizer, a gente... tem, né, esses pensamentos, por quê? Porque quando a gente era criança, parece que a gente via que aquilo tudo era mais amoroso, porque a gente parece que tinha mais o amor da mãe, mais o amor dos nossos pais, parece que a gente era criança e sabia viver. Hoje, os jovens otários, ela que está aqui no Japão, a gente vai falar da nossa infância para eles, mas eles não vão viver aquilo que a gente viveu, né? Vão viver outras coisas, mas que a gente não pode... Também, logo mais à frente, eu vou estar com 80 anos, não muito longe, eu vou estar com 80 anos também. E aí, o que eu aprendi hoje, da modernidade de hoje, já vai ser velho mais à frente. Mas a gente nunca esquecer que os valores morais de Deus, ele nunca envelhece. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. O tempo passa, mas a palavra de Deus, ela está servindo em qualquer época das nossas vidas. Ela está servindo para todos os momentos. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ele é consolador por quê? Porque entra iPhone novo, sai iPhone velho, mas a palavra de Deus, ela continua sempre renovando os nossos corações. Porque à medida que nós vamos conhecendo, cada vez que a gente vai estudar o Evangelho, hoje nós estudamos estamos estudando essa parte. Daqui 2 meses, durante o período de 2 meses vai acontecer muita coisa na vida de cada um de nós aqui. E quando a gente for estudar de novo, experiências novas vividas, vai fazer com que a gente já veja diferente o mesmo estudo de hoje. Por quê? Porque vivemos situações de aflições, de dores, e isso fez com que a gente amadurecesse o nosso espírito, né? A nossa consciência. Então aqui tem, nós temos ainda temos a tendência de supervalorizar o sofrimento. Nossas dores são sempre as maiores. Nossos fardos são os mais pesados do universo, né? Tudo é mais pesado. A minha dor, ela sempre vai ser mais pesada do que a do outro, né? Não importa. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. A Nete Guimarães, uma palestrante, fala bem rapidinho. Ela fala, né, que no nosso corpo físico, realmente, você sabia que, fisicamente falando, tem pessoas que sentem mais dores do que outras. Não é a mesma dor para cada um. Não é a mesma dor. A dor de um parto. Ali, né, a gente vai estar dilatando, a criança vai sair para todas as mulheres, né? Só que para algumas vai ser mais difícil, a anatomia do corpo é diferente, mas as dores para cada uma é diferente. O parto é o mesmo. Mas umas... Nossa, tem a criança que fala assim, para mim eu tenho 10 filhos e não tenho problema nenhum. Eu tenho uma que tem um filho e não quer ter mais, né? Então ela fala que nós, né, no nosso cérebro, tem ali uma parte que é a parte do instinto animal. E que quando nós não trabalhamos a nossa inteligência, né, a nossa consciência para as coisas boas, compreendendo que quando nós estamos sentindo dor ou sofrimento, que aquilo ali é uma coisa que é para o nosso bem, a dor se torna mais intensa. Então, quando a gente só tem um instinto animal, a gente deixa ele falar mais alto, tudo é mais dolorido. Uma dor de dente
ela é mais doída do que a dor de dente daquele que tem Deus, que tem Jesus. Sabe por quê? Porque ele toma um remédio, ele faz oração, ele se conecta com o sagrado, com a espiritualidade, a fé dele começa agora a movimentar uma energia, e isso faz com que a sua consciência, o seu corpo comece a trabalhar para a sua dor diminuir. É um exercício. Olha como é. Assim como a água fluidificada, né? Então, quando a gente já não tem essa consciência, eu tenho a dor, mas eu não paro para pensar o porquê dessa dor e não me conecto com Deus pedindo, vou tomar um remédio sim, mas além do remédio eu tenho a minha fé, eu peço ajuda, né, da espiritualidade. E eles ajudam sim, mesmo que seja numa dor de dente, até que você vá a um dentista, né, tá cuidando disso. Então, quando nós estamos no instinto animal, ou seja, muito apegada à matéria, muitas coisas da matéria, da vida, do dia, como que fala? Das coisas do nosso dia a dia, e nós não buscamos esse lado da espiritualidade, tudo é mais difícil mesmo, é mais pesado. Não é que muitas vezes não é nem que a pessoa ela é dramática, é porque ela não tem esse lado da espiritualidade já desenvolvido, ativado dentro dela. Então aqui, né, tem uma ensinação que às vezes na nossa vida a gente se sente, né, aquele pequenininho. De acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que significa que somos livres para agir da maneira que quisermos, mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Então quer dizer, nós somos livres. Vamos agir? Sim, mas as consequências virão? Virão, não tem como, né? O Aldo, quando ele veio para minha casa, eu sempre falo e repito, ele é uma pessoa de uma bênção de Deus, porque é aquilo, né? Quando você pede para Deus uma ajuda, ela vem, né? E ele fala que, vou contar, tá, mãe? Assim é bonita, é bom para você. Ele falou pra mim que ele fez uma oração uma vez, né, numa época que ele veio pra cá, e ele queria ajudar uma pessoa, né, ele queria ajudar uma mãe de família, uma pessoa que ele pudesse se sentir útil, ele pudesse agora estar colocando em prática aquilo que ele estava aprendendo no Evangelho. Olha como que são as coisas, gente. Tudo que a gente ora, Deus recebe. Nós estamos aqui conectados, vocês estão olhando para mim, mas aqui tem uma ligação para o alto. Pensamentos aqui, a energia, ela está girando aqui que vocês não estão sabendo, porque nós não estamos vendo, mas tem uma energia muito grande, né? Nós estamos emanando e estamos recebendo. Enquanto eu estou falando, vocês já foram em casa, já voltaram, já cozinharam, já fizeram um monte de coisa enquanto vocês estão me escutando. Eu sei que já fizeram isso porque a gente é assim, né? Então, estou pensando em ter a festa de aniversário, tal hora, não sei o que, final de semana. É assim, mas o que eu quero dizer é que ele orou em busca de estar trabalhando no Evangelho. Eu orava na minha casa em busca de ajuda porque eu tinha 2 filhas e eu queria que Deus me ajudasse a educá-las, porque eu estava separada. Só que, em primeira mão, gente, não vinha pra mim que eu queria um namorado, que eu queria casar de novo, porque eu não queria casar de novo. Eu falei, não, basta, eu vou virar freira. Depois que esses meninos crescer, eu vou entrar no convento. Agora não dá porque eu tenho que criar, né? Ou então, falava pra minhas filhas, eu vou casar com um velhinho, bem velhinho, porque é uma pessoa, velhinho assim, ele é bonzinho, né? Vai sempre estar ajudando a gente tem essa ideia em mente. E eu orava em casa, Senhor, eu te peço uma pessoa na minha vida, mas eu não pedia um marido, eu queria, se fosse uma amiga, se fosse um irmão, eu queria uma pessoa na minha vida que me ajudasse na educação das minhas filhas, porque eu não estava dando conta, eu não tinha controle da minha vida mais, nem de mim, estava totalmente perdida. E ele entrou na minha vida, e quando ele falou para mim que ele orou para Deus, né, que ele queria realmente estar fazendo o exercício do Evangelho, podendo ajudar praticar aquilo que ele estava estudando. E eu falei, nossa, Deus atendeu as minhas orações, né? Esse é o lado bonito que eu também te pedi. Eu pedi também assim, que se eu fosse para ter uma pessoa, que ele cozinhasse, porque eu não gostava de cozinhar, né? E até nisso veio. Ele cozinha, que é uma beleza. E aí,
aquilo. Quando você quer algo para o bem do seu próximo, que seria no caso das minhas filhas, eu tinha uma resignação, por quê? Porque o meu pai me criou, eu sinto assim, meu pai me deu uma educação, que eu falo para ele, pai, o senhor não tinha dinheiro para me formar, eu não estudei tudo, mas eu agradeço a educação que o senhor me deu, e eu quero dar isso para as minhas filhas, só que eu não tenho pulso firme, eu não consigo fazer, pai, o que o senhor fez comigo, porque meu pai e minha mãe se separaram, ele foi meu pai e mãe, meu PM, então eu falei, como ele conseguiu fazer isso comigo? A minha irmã, né? Então, o Aldo veio e ele realmente, ele trouxe a doutrina. Só que aquilo, ele trouxe a doutrina, o Consolador prometido para dentro da minha casa. Jesus, amor, misericórdia, perdão, tudo lindo, né? Mas na prática, né? Será que é lindo mesmo, né? Por quê? Porque você vê um homem de Deus, Jesus, um anjo de Deus dentro da minha casa, exercitando o quê? Ele está fazendo aquilo que eu pedi. Só que há dores, havia dores. Por quê? Porque agora a gente ia ter que mudar os nossos hábitos. Nós tínhamos que agora mudar aquilo que a gente tinha o hábito de fazer sempre. Ou seja, casa bagunçada, mãe gritando feito uma louca dentro de casa. Ai, que não me obedece! Né? Tia competia com a vizinha, o cachorro do vizinho, para ver quem que latia mais alto. Se era eu ou era o cachorro. E aquilo que vocês imaginam uma mulher estressada com duas crianças, né, tendo que trabalhar, fazer zanhô, cuidar, e você perdida. Então aquilo ali, Jesus ele entra na sua casa, ele vem trazer o quê? Disciplina, ele vem trazer amor ao próximo, respeito, né? E é o que estava precisando dentro de casa. Por quê? Porque eu não estava tendo respeito com as minhas filhas, elas não estavam tendo respeito comigo, eu não tinha condições psicológicas de estar orientando, ensinando. Aí um dia ele chegou em casa lá à tarde, eu estava lá chorando lá no canto, que eu não aguento essa vida, né? Que nossa, tem que trabalhar. E ele falou, Tê, por que você sofre tanto? Ah, Vé, queria ver você no meu lugar. Ele falou assim, mas as suas filhas já estão grandinhas, por que você não ensina? Ah, não, eu vou ensinar, vai fazer tudo errado, melhor eu já fazer, porque eu ficar perdendo tempo em ensinar, e aí vou ter que refazer de novo, não, eu mesma já faço, não tenho paciência para isso. Amor de Deus é o quê? Paciente. Amor de Deus é paciente. E isso que precisava ser trabalhado, a paciência. Ele não tem essa paciência hoje, porque, coitado, já está cansado também, eu entendo, né? Até Jesus tem misericórdia dele. Mas, quando ele veio, eu acredito que Deus já veio preparando ele. Por quê? Porque ele teve muita paciência. Então, gente, papel de mãe, talvez seja vergonhoso contar, mas eu quero colocar isso como que é o trabalho de Deus dentro da nossa casa. E o sofrimento. Quando a gente entende que é sofrimento ou é dor, né? O que é que você sente? Então, quando ele veio, ele chegava na Bia e na Rayane e falava assim, olha, coisa de criança, mas é importante falar. Ele chegou em casa e falou, vou apresentar a casa para vocês. 3 crianças, eu e elas, né? Aqui é a sala. O que a gente faz na sala? Assiste televisão. Muito bem, assiste televisão. Aqui é a cozinha. O que a gente faz na cozinha? A gente come, a gente faz comida. Muito bem. Aqui é a parte do fogão. O que faz a mãe faz aqui? Cozinha. Banheiro, foi apresentando toda a casa pra gente. Vocês entenderam? Para que serve cada parte dessa casa? Pra gente, lógico, né? A gente sabe pra que serve. Só que era assim, a sala virava cozinha, a cozinha virava sala. Porque eu não conseguia cozinhar, que elas chegavam em mim e ficavam, não sei o quê. Eu demorava quase 2 horas para fazer a janta. E aí, um dia ele chegou pra Bia, a Bia estava com 6 anos, 7 anos, ele chegou na Bia e falou assim, aqui eu estava no fogão, ele falou, Bia, aqui tem uma cortina invisível. Fechei. A mamãe tá aqui cozinhando, você não pode passar. Mas eu tô vendo ela. Mas você não pode passar. Porque a mamãe vai cozinhar agora, e agora é o momento da mamãe fazer as coisas dela. Enquanto isso, você vai fazer as suas coisas, você vai estudar, né? Roupa jogada pela casa, cata aqui, cata ali. O que tem que... Para que serve o guarda-roupa? Para guardar as roupas, né? A sala não é para um momento de você relaxar? Não, para você jantar.
Porque o momento que você está assistindo de jantar é para você estar lá na mesa de jantar. Então, gente, imagina uma casa toda bagunçada, que não tinha isso daí. E aí ele veio colocando. Então, amor, paciência e resignação. Por quê? Da parte dele, ele estava trazendo isso. Mas para eu colocar isso em prática com as meninas, vocês entendem? Não é fácil. Então, agora a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. Gente, não é fácil seguir a palavra de Deus. Ele coloca pra gente, é fácil, ele está falando, perdoa, ama, hábitos. Nós já trazemos hábitos, de quantas vidas. E se nós não tivermos uma pessoa que nos impulsiona, tenha pulso com a gente para trabalhar as nossas inferioridades, a gente não vai. Por isso que aquele amigo que cutuca na tua ferida, ele é teu amigo sim, porque ele está dando movimento para a tua energia, para você se melhorar. Ele está mostrando para você quem você é. Então, essa paciência, ele teve que ter, a gente agora teve que ter, se você quer ter uma vida diferente, você vai ter que mudar. Você não pediu isso? E eu falava, gente, esse cara entrou na minha vida para me arrasar, pensava, né? Mas pior que eu gosto dele, e agora? E tudo que ele fala, ficava pensando comigo sozinha lá no quarto. E tudo que ele fala, eu penso, que sempre foi embora de casa. Porque ele entrou em casa e falou assim, qualquer hora eu arrumo minhas malas e vai embora. Eu falo, não, Deus me livre, esse homem não vai embora. Porque ele está trazendo uma revolução, está sendo bom. Cozinha, né? O que é aquilo? É uma bênção. Então o que a gente fala? Eu pensava assim, comigo, olha, mas espera lá, as coisas que ele está falando e que ele está ensinando, que ele está ajudando a gente, como que é? Se ele for embora, ele vai levar junto? Ele vai levar o que ele tem com ele, mas o que ele ensinou e a gente aprendeu vai ficar com a gente. Não é verdade? Então, quer dizer, era uma questão minha. E eu não queria mais viver a vida que eu estava vivendo. Eu não queria, porque não estava boa. Aí eu pensava assim, o orgulho, né? Não vou dizer pra vocês que eu sou santa, que fiquei, isso mesmo, então vamos fazer, né? Porque tinha hora que, coitado, ele já queria arrancar os nossos cabelos, né? E quando ele tinha que tocar com as minhas filhas, tipo assim, tá brigando? Estamos saindo pra jantar, tá brigando? Pera lá. Agora é o momento de jantar, estamos no restaurante, vocês vão brigar aqui de novo? Olha, a próxima vez que formos sair para o restaurante, uma fica em casa. Gente, imagina a mãe. Eu vou vir só com uma, eu vou deixar a outra em casa. É louco? Aí ele vinha ter. Porque, né, se não fizer assim, se não tem consequência, não tem aprendizado. Tá bom. Né? Aí a mulher tinha 6 anos. Gente, ele fazia isso. A gente saía para comer, ele levava uma, comia, a outra ficava. Mas pensa que a outra ficava revoltada? Não ficava. Sabe por quê? Porque isso foi vindo através de um processo de ensinamento. Ele não foi colocando as coisas, tipo, agora tem que ser assim. Não, tudo tinha um porquê e uma razão de ser. E quando nós sabemos e nós temos consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é errado, não faz bem, nem para nós, nem para o nosso próximo, a gente se esforça, a gente sofre, mas a gente aceita, porque é bom. O sofrimento é bom ou é ruim? Eu estava sofrendo porque, né, durante umas 3, 4 vezes tive que jantar com uma ou com a outra. Até o dia que ficou eu e foi as duas. E aí o dia que ele também se enfesa e vai ele sozinho e deixa as 3. Mas ninguém sofre. Por quê? Sofre porque, foi. Mas, gente, é isso. Nós entendemos que precisamos respeitar o nosso próximo. E muitas vezes esse respeito tem que começar dentro da nossa casa mesmo. Porque se eu não tenho esse respeito dentro da minha casa, eu não vou ter com um outro lá fora. Porque se ele é o meu companheiro, com ele, que eu amo, que eu digo que ele está o tempo todo comigo e que eu devo ter respeito, se eu não respeito, muito menos aquele que não tem nada a ver com a vida dele, ele nem nada com a minha. Eu quero mais que vá plantar abacaxi no asfalto. É assim, então, esse processo de sofrimento, isso causou o quê? Trouxe para minha casa, para mim, muitas vezes o quê? Dores,
mas consciente, sofrimentos que a gente estava vendo que estava bom. Aí um dia minha filha virou para ele e falou assim: Uto, eu tô tão feliz. Ele falou: por quê? Porque a gente não precisa ficar limpando a casa todo dia, a casa agora já tá ficando limpa. Por quê? Porque já começou a manter organizado. Então eu tinha uma tabelinha em casa que era assim, eu vim aqui pro Japão, como todo mundo, para ficar 2 anos, trabalhar e comprar uma casa no Brasil. Faz 18 anos que eu estou aqui e não tenho uma casa no Brasil. Mas, graças a Deus, eu tenho um aprendizado muito grande, que eu tenho certeza que isso é o que está sendo muito valioso para mim, né? Aí o que acontece? Tinha uma tabelinha que ele colocou lá e falou assim, ó, quem vê a louça do outro suja na pia, vai ter que lavar. E quem lavar ou ver alguma coisa jogada no chão, vai ter que varrer e vai ganhar pontos. Se no final do mês a gente tiver tantos pontos, vai ter uma viagem, a gente vai pra Disney. Nossa, todo mundo queria ir pra Disney. Nessa época a gente ia pra Universal. Então quer dizer, ele, através de brincadeiras, de jogos e do amor, ele colocou o evangelho dentro de casa. Sim, mas é isso. Precisava, né? Ter dessa maneira, mas tinha os momentos. Oi. É a Super Nani. Super Nani, com certeza, minha filha fala, é a Super Nani. É a Super Nani. Tinha até um cantinho do castigo. Mas é isso. E aí, amigos se afastaram de mim. Nessa época eu fiquei sozinha. Foi uma época muito difícil. Agora eu falo rindo, brincando. Mas por quê? Terumi é louca. Terumi era uma pessoa que ligava meia-noite pra mim. Ai, Terumi, tô passando por dificuldade. Desliguei o telefone, tô saindo. Eu largava as meninas de qualquer jeito, a mãe vai lá ajudar que tem uma amiga que tá precisando de ajuda. Ah, não sei o que, tá precisando de ajuda. A minha casa, nada. Mas lá fora, a Terumi tava atendendo todo mundo. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, não, pera lá, isso tá errado. Primeiro a sua casa, primeiro dentro de casa. Porque da mesma forma que Deus ama essa pessoa que precisa de ajuda, Ele te ama também. E você precisa se amar. E muitas vezes, a gente acha que a gente fazendo isso, a gente está amando o outro e a gente está se amando. Não é nada disso, gente. Isso é desequilíbrio, é distúrbio. Porque uma pessoa equilibrada, ela com certeza ela vai estar cuidando da sua casa com muito amor, com muito carinho, ajeitando aquilo que precisa ajeitar, o tempo que Deus lhe proporciona. Se você é uma pessoa que gosta de fazer isso, você precisa aprender a se organizar para você ter esse tempo para poder estar fazendo isso. Eu ainda estou nesse aprendizado, ainda não passei, tá, gente? Mas graças a Deus melhorou muito. Então, os amigos, Terumi é louca, né? Ela agora tá com uma pessoa em casa, ele é uma super nani, né? Ditando regras, e agora? Agora as meninas têm que passar por essa situação. Só que as pessoas não estavam dentro da minha casa e não estavam vendo que existia uma alegria, uma felicidade por isso. E eu optei por viver essa situação, porque isso era novo para mim. Os meus amigos lá fora, aquilo que eu estava vivendo, já era o que eu vivia, não tinha nada de diferente. Mas quando você se abre para o novo e o novo vem, o novo acontece na nossa vida. Por isso que para a gente ter coisas novas, a gente precisa deixar o velho. Não tem como a gente carregar o velho, não tem como, porque aqui a gente está cheio de coisa velha. Como é que vai entrar mais alguma coisa? Aqui ou aqui? Não é? Se a gente não tem espaço para colocar. E aí? A gente está querendo largar das coisas velhas? Não quer, né? Sabe aquelas roupinhas, aqueles brinquedinhos, celulares, livros que eles chegam, mas joga fora! E você não quer jogar. Mamãe não vai comprar novo. É assim. Então a gente não quer deixar as coisas velhas da nossa vida para trás. A gente quer continuar trazendo tudo. E isso veio acompanhado do quê? Das mágoas. Né? Ah, fulano que me fez lá naquela época. Gente, foi naquela época, passou, deixa lá, morreu. Mas não passa, sabe por quê? Porque o tempo todo a gente está relembrando. Então a gente não vive o passado. Esse passado ele é presente o tempo todo na nossa vida. Só que a gente ainda não vive esse presente, a gente está vivendo um futuro. E a gente não consegue viver aquele futuro que a gente quer viver porque a gente está não vivendo o presente e apegado no passado. Olha como que é.
Você está vendo que é uma linha, um emaranhado que a gente vive? E aí, por que as coisas não acontecem na minha vida? Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar. É o que a Eliana fala, né? Por quê? Porque nós não temos condições. Então, aqui tá, né? Eu já falei disso, mas tem essa imagem para representar. Ela tomando uma vacina, tá doendo. Mas você acha que é ruim isso daqui? Fala pra ti. Não? Por que não é? Por que você acha que não é? Daí deixa eu ver, ela tá com vergonha. Não é, porque isso vai trazer o quê? Vai trazer um benefício, né? Aqui, ali ela sentiu dores. Aqui, essa criança, ela já sorri. Então, quer dizer, vai de quê? Vai de nós, da nossa compreensão. Talvez essa criança já sabe que vai receber uma picada, mas sabe que isso vai ser bom para ela, né? Que é um remedinho que vai sarar. E nós, diante das nossas aflições, diante das causas que nós estamos vivendo na vida, nós estamos compreendendo? Ou a gente está que nem aquela menina e não sai disso, né? A gente não sai disso. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a ingratidão de que são tratados. Então, isso daqui eu já falei antes, né? Que é isso. Se nós não disciplinamos, não direcionamos os nossos filhos, não tem como mais tarde a gente reclamar para Deus: nossa Deus, o que eu fiz para Deus para ter uns filhos assim, rebeldes, né? É isso. A gente precisa dar a devida orientação. Quando é não, quando é sim, é sim, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês é um exercício que eu também tenho que fazer, que eu estou buscando fazer, tá, gente? Nossa, quem me dera se eu conseguisse já colocar tudo isso aqui em prática na minha vida. Mas eu falo para vocês que quando a gente repete, quando a gente fala e quando a gente, né, tá no estudo, isso vai trazendo uma força pra gente. Então, estudem, né? Não deixa essa energia ficar parada, porque com certeza vai trazer consequências muito boas. Todo mundo conhece esse rapaz da internet, que ele não tem os braços e nem as pernas. Você nunca viu ele? Ele não tem braços e nem pernas, né? Isso daqui, uma mãe ter um filho desse talvez seria uma aflição. E ele conta que quando ele nasceu, o pai dele viu que tinha saído a cabeça. Depois ele viu que saiu um ombro e ele só viu de um lado que não tinha um braço. O pai dele começou a passar mal e saiu da sala de cirurgia, saiu da sala de parto. E aí depois ele voltou e falou assim: doutor, meu filho não tem um braço. Ele falou: não, ele não tem nem braços e nem pernas. E aquilo ali foi um choque muito grande, né? Para esses pais. Para os pais que agora, o que eu vou fazer com essa criança? Né? Será que, como que é? Imagina a gente nessa situação. E aí ele fala que, não sei que idade da vida dele, que ele começou a entender, que quando ele começou a entender que ele era diferente das outras crianças, e toda vez que ele passava na rua e todo mundo falava: eu sem braço, ou sem perna, né? A gente tem essa mania assim muito feia de colocar, né, apelido nas pessoas. E as crianças são assim, elas são inocentes, então estão falando que aquilo que estão vendo, sem braço, sem perna. E ele, assim, sofreu muito com isso. E teve uma época que ele disse que ele foi e falou para os pais que ele ia descansar, e ele tinha uma banheira e tinha 10 centímetros de água, e ele tentou se matar. Ele tentou se matar, ele disse que virava de um lado, virava do outro e não conseguia. Só que naquele momento que ele disse que ele virava de um lado e para o outro, ele sempre falava assim: Deus, porque o Senhor me fez assim? Porque o Senhor me trouxe para esse mundo sem braços e sem pernas. Por quê? Porque só eu sou diferente. E disse que Deus nunca dava uma resposta para ele, nunca respondeu para ele. Só que quando ele estava tentando, ele disse que os pais dele vieram muito no pensamento dele, porque os pais dele tinham um grande amor por ele. E isso foi o que moveu
ao sentimento dele para que ele não se matasse. O amor dos pais. Gente, a gente não sabe. A gente que está do lado de cá, que é pai, mãe, a gente não sabe a importância que a gente tem para os nossos filhos, a responsabilidade que a gente tem, porque tem até uma idade que os filhos veem a gente como heróis, assim como a gente também via os nossos pais como os nossos heróis, né? Então, o amor e o carinho de ter aceitado, de não ter sido rejeitado, foi o que fez com que ele não, né, continuasse a querer se matar mais vezes. E aí ele fala numa parte assim: apesar das minhas limitações, tá bem pequeno, né? Vivo como se não tivesse limites, né? Por quê? Porque ele conheceu a palavra de Deus, só que ele é evangélico, né? E ele roda o mundo, ele não tem pé, não tem mão, ele já foi em 25 países, tá? E ele ajuda milhões de pessoas através do testemunho dele. Por quê? Porque ele está falando, gente, vocês têm braço, vocês têm perna. Talvez isso aqui, nossa, isso é uma palavra muito simples ter homem para a gente estar falando, né? Mas é isso, nós temos braço, nós temos perna, mas nós estamos reclamando de coisas que ele gostaria de estar fazendo e que a gente pode fazer, mas a gente não faz. A gente não dá movimento. Eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer muitos países. Ele não tem braço, ele não tem perna, Senhor. E ele foi em 24 países. Eu só conheço o Japão. Pensei nisso. Mas ele tem o quê? Ele tem uma missão. Ou seja, ele tem um trabalho. Só que ele decidiu escolher esse lado. Foi uma decisão dele. De não ficar se lamentando. De não ficar murmurando. Ai, que a minha vida é assim. Eu não tenho braço, eu não tenho perna. Ai, que tristeza. Não! Ele decidiu, a partir do momento que ele compreendeu que ele é importante, ele decidiu levar isso para as pessoas. A gente está levando o que para as pessoas? O que a gente leva para o Caixá quando a gente está conversando com as pessoas? Né? Quando a gente está lá, o que a gente está soltando ali, muitas vezes das nossas vidas, ou muitas vezes comentando do companheiro? O que a gente está levando? Ele viaja uma extensão, né, de quilômetros, de milhas, ele leva a palavra de Deus. A gente do nosso lado, a gente não consegue falar com uma pessoa, dar uma palavra de carinho, a gente não consegue escutar a pessoa, né? A gente não consegue, por quê? Porque nós já temos muitos problemas para a nossa vida. A gente está todo mundo estressado, já está todo mundo cansado, então isso já foi muito pesado. A gente começa a falar coisas negativas e que a gente vai se entrando cada vez mais nessa massa, né? Nessa energia negativa, e a gente não consegue sair disso. E os hábitos continuam se arrastando na nossa vida. E a gente não muda, e nada muda na nossa vida, nada muda. Aí a gente fala, mas por que não muda? Por que não acontece? Por que aquela pessoa acontece? Não precisa você ter 20 anos, 50 anos de espiritismo, de conhecer o Evangelho. Uma vez que você abre o Evangelho, que você aceita a palavra, que você aceita o ensinamento, o consolo, que você realmente abre o seu coração para isso, muda totalmente a nossa vida. Só que essa vida que Jesus, ele promete pra gente, não são as coisas materiais, em primeiro lugar. Lógico que ele cuida das nossas necessidades, mas a gente veio encarnar aqui não foi para conquistar isso, né? É difícil às vezes a gente falar isso, as pessoas falam assim, porque espírita tem que ser caridoso, dar as coisas para a pessoa e não pode ter dinheiro, não pode andar bonito, não pode ter nada. Não é isso. Né? Mas é porque a gente não se perder, porque todo mundo, ou seja, a maioria das pessoas que saíram do Brasil para cá, a gente veio em busca de coisas materiais. Nós íamos em busca da nossa casa, do nosso carro. Ninguém veio pensando, eu vou lá para o Japão e lá eu vou aprender muitas coisas, eu vou aprender uma cultura nova, eu vou ver o que eu posso ser importante naquele país, o que eu posso oferecer de mim naquele país, no que eu posso ajudar aquele povo também e receber deles os ensinamentos dele. A gente não sai de lá com esse pensamento, né? É de ficar 2 anos aqui e voltar. E aí a gente passa 18 anos, 20 anos, e o que mudou na nossa vida? Né? Às vezes a gente tem que parar
parar para pensar nisso. Às vezes a gente não para, por quê? Porque é dolorido. Não é verdade? Poxa, aquele dinheiro que eu não juntei, aquilo que eu deixei de fazer. Nossa, se eu pudesse voltar aqueles anos de novo. Então, o que você quer fazer daqui a 20 anos? Então, pensa. Vamos todo mundo pensar. Não precisa 20, vai. Daqui 5 anos, cada um pensa o que você quer para daqui 5 anos na sua vida. Pensou? Tá. Então, começar agora a fazer. Para daqui 5 anos, a gente não falar, nossa, eu tinha feito um planejamento para daqui 5 anos fazer isso e eu não consegui. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente vai vivendo, vai se deixando levar e não age, a gente não faz. Né? Então, gente, é a questão que seria do sofrimento, seria isso. O que ele pode trazer de aprendizado para nós e o que nós podemos oferecer para as pessoas através das nossas dores, né? Então, muitas pessoas sofrem, elas superam as suas dores e ajudam outras pessoas, não é verdade? A maioria das pessoas que superam as suas dores, elas viram pessoas do bem, em busca de auxiliar, que ela sabe que agora a dor que aquela pessoa passa, né? E ela fica compadecida disso. Então, quando nós passamos por uma situação difícil, a gente superou, a gente sempre quer ajudar o outro. Você aprende um pouquinho de Nihongo, aí você vai lá na imigração, aí tem alguém que está lá com dificuldade, e você já quer ir lá ajudar. Ah, ó, já preenchi assim, assim, assim. Você quer fazer, por quê? Porque uma vez você foi lá, não tinha ninguém para te ajudar. Você passou por sufoco. E agora você sabe o sufoco que aquela pessoa está passando. Ah, então agora eu vou ajudar ela, porque eu passei por isso. Mas tem pessoas que não pensam dessa forma. Ah, se eu passei, eu consegui, me virei, ela que se vire também. Poxa, não sobrevivi? Tem casos e casos, né? Aí, vamos terminar com essa questão aqui. O Livro dos Espíritos, na questão 919, né, ela fala: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Né? Aí um sábio da antiguidade diz: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, o que nós precisamos fazer para resistir ao mal, às tentações? A gente se conhecer. Né? Eu sou uma pessoa volúvel, eu sou uma pessoa oportunista, eu sou uma pessoa ciumenta, egoísta, então eu já sei que eu sou isso, as oportunidades estão vindo, eu já sei, então quer dizer, se eu já sei que eu sou assim, eu vou me deixar levar? Ou eu vou trabalhar isso, negando essas coisas, porque eu já sei que eu tenho isso dentro de mim? Né? Então, enquanto a gente não reconhecer quem a gente é, e aceitar os defeitos que a gente tem, não dá para ser tratado. Se você tem ciúme, mas você não aceita que você tem ciúme, todo mundo está falando em sua volta que você é uma pessoa ciumenta, mas você não aceita que você é, não dá para tratar você com seu ciúme. Porque a primeira pessoa que tem que admitir é você mesmo. Eu tenho que admitir. Sou ciumenta, reconheço isso e preciso trabalhar isso. Sou uma pessoa odiosa, que carrego muito ódio no meu coração. Tenho que reconhecer isso. Carrego rancores. Tenho raiva, sim. Tenho ódio. Odeio. Reconheceu? Ah, entendi. Entendeu aqui? Então já sabe que precisa trabalhar. Ah, eu tenho isso. Eu preciso trabalhar isso. Mas se as pessoas falam, olha, perdoa, venha me perdoa. Jesus quer que você perdoe. Ele não perdoa quem? Ele não me perdoa não, eu sou uma pessoa do bem. Nossa, amo todo mundo, eu sou de Deus. Perdoa, Daiane. Ai, tu não é louca. Não, perdoar, não tem que perdoar nada, tá tudo perdoado. Né? Trabalha. Então, reconhecer, né? Será que a gente se conhece? Né? Tem situações que nós vivemos na vida, será que a gente sabe como nós reagiremos diante de situações? Né? A gente não sabe, só depois que passa. No momento espírita fala, né, daquelas duas senhoras que estavam ali conversando,
E uma falava assim, acho que se algum assaltante me roubasse, eu com certeza sairia com a minha bolsa dando nele e não deixaria ele levar minha bolsa. A outra falou, eu já acho que eu ficaria quieta e daria tudo para ele. Passaram 5 minutos, veio o Tom Brady, roubou a bolsa daquela que falou que ia dar nele, ela ficou estática. A outra que falou que não ia fazer nada saiu correndo atrás. Né? Então a gente só pode falar daquilo que a gente já vivenciou, daquilo que a gente já passou. Por isso, o não julgamento, por isso a gente tomar cuidado. A gente vê situações das pessoas, você já passou por ela? Se você não passou, não julgue, compreenda, entenda. Porque talvez um dia pode ser que seja você, né? Mas se você não consegue toda essa compreensão, pelo menos respeite. Porque respeitando a dor do outro já é o amor em exercício, movimento. Né? Então o sofrimento é uma escolha, de verdade ela é uma escolha. Porque a partir do momento que nós reconhecemos e entendemos que existe um motivo, porque isso está acontecendo e se isso está sendo bom para mim, eu agradeço pelo que eu estou passando, é bênção, é ótimo. Né? Então a gente viver essa situação com muito amor, com muito respeito. Esse amar os inimigos, gente, é você amar aquela pessoa lá que te magoou. Não é meu inimigo, mas assim, ficou aquela coisinha lá dentro. Não é que você tem que ir lá abraçar, beijar, ficar passando mensagem, eu te amo. Não é nada disso. É só você respeitar ela do jeito que ela é, aquilo que ela vive, aquilo que ela faz, permitindo que ela seja o que ela é. E não a gente querer impor na vida das pessoas aquilo que a gente acha que é bom para elas, porque muitas vezes é isso que acontece com as inimizades no meio de nós. As pessoas estão o tempo todo falando para mim, Terumi, isso é bom para sua vida, você faz assim, você faz assado, E aí o que acontece? Se eu não buscar parar para questionar se isso realmente é bom para minha vida, eu vou acabar fazendo. Aí depois eu vou entender que aquilo não foi bom. Aí aquela pessoa, sabe, que te aconselhou e você seguiu o conselho dela, ela vai falar assim, tá vendo? Eu te aconselhei, aí tá dando tudo certo. Aí depois começa a dar errado, aí você já quer fazer diferente. Aí a outra que te aconselhou vai falar assim, ou o outro que te aconselhou vai falar assim, olha aí, tá vendo? Fica magoado. Por quê? Porque você não fez aquilo que eu falei. Se você tivesse ver que não estaria passando por isso. E isso traz mágoa sim, principalmente com amizades, viu? A gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas, você pede um conselho para a pessoa, tudo bem, você pediu, mas se você não segue aquilo, as pessoas ficam chateadas. Mas é aquilo, a gente aprender a se respeitar. Eu dou um conselho, a palavra de Deus está aqui, ela é colocada, ela não é imposta. Então, o evangelho ele é oferecido para as pessoas. Se elas aceitaram, que ótimo, que façam bom proveito. Mas se não aceitaram também, por que eu vou ficar magoada com ela? Por que eu vou me chatear com ela? É a vida dela, quem vai viver é ela. Mas eu sofro de ela estar sofrendo. Isso é o que traz muitas mágoas pra gente. Sempre a gente está cuidando da vida do outro, a gente não está cuidando da nossa vida. Né? Porque a gente não quer ver o outro sofrer, eu não quero ver a minha amiga sofrer, eu não quero ver os meus filhos sofrerem, né? E muitas vezes é isso. Ontem ele falava assim, tem que permitir passar pela consequência, já avisou, já ensinou, já mostrou, já desenhou e ainda assim quer fazer, permita que passe. Mas se ela sofrer, eu vou sofrer, mas é esse o papel, eu tendo que ter o meu aprendizado de aceitar e ela tendo que passar pelas experiências dela para que ela aprenda, né? Mas a gente não quer, eu não quero não, né? Então é isso, gente, sabe? Esse sofrimento que acarreta, né? Esse peso para nossas vidas, que acaba a gente gerando esse peso para outras vidas. E se a gente vai viver agora num mundo de regeneração, né? Se nós já estamos assim caminhando para isso, que é um mundo de bondade, de misericórdia, de amor, não tem como a gente caminhar para ele, sendo que a gente está com toda essa bagagem de maus hábitos, de sofrimento, de lixo, de ódio dentro da gente, né? Enquanto que, como já foi falado, tem pessoas que, mesmo
nesse momento de agora, já vivem esse momento de felicidade, porque é o estado de espírito de cada um, né? É o estado de espírito das pessoas. Mas para a gente abrir, para a gente ter o novo nas nossas vidas, a gente precisa abrir mão do velho mesmo. Tá bom? Não perguntei se alguém queria perguntar alguma coisa, eu sei que eu falei demais, mas se alguém quiser complementar, né? 3 minutinhos, assim. Pede ovo, daí. Você tá sorrindo pra mim e você faz assim. Aí eu falo assim, né? Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência, por vocês escutarem. Desculpa, né, por falar demais, por repetir muitas coisas, tá? Mas eu vou dizer para vocês que passei assim a noite estudando muitas coisas e muito do que eu estudei não foi o que eu falei, tá? Então, desculpa. A direção foi para um outro lado que eu tinha estudado, mas eu quero confiar e acreditar que a espiritualidade está presente, né? Então ele sabe a cada um de nós o que nós estamos necessitando, certo? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, nós te agradecemos pela palavra do dia de hoje, agradecemos pelos ensinamentos, agradecemos por cuidar de cada um de nós, das nossas necessidades, da nossa família, por cuidar do centro, por cuidar do dirigente, dos trabalhadores desta casa. Agradecemos pelos feitos e pelas dificuldades que passamos, que isso com certeza traz um aprendizado para cada um de nós. Que hoje os nossos irmãozinhos que vieram juntamente conosco, os nossos familiares, que foram auxiliados pelos irmãos socorristas, encaminhados para o caminho da luz, da orientação espiritual, nós agradecemos por este feito a cada um deles. Agradecemos por toda a energia e espiritualidade que está conectada com a gente neste trabalho. Agradecemos por este país, por este lugar, agradecemos por tudo, por toda a oportunidade de vida e de trabalho que o Senhor tem nos dado a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida. Que assim seja, graças a Deus.